É um prazer enorme estudarmos a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Nós vamos falar sobre uma geração perdida, baseada no Salmo 12. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Salmo 12 diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Estamos estudando o livro dos Salmos de forma sistemática e expositiva. Já estamos no capítulo 12. Este salmo, escrito por Davi, ele relata o caos que se instalou na sua geração. Ele denuncia a infidelidade, a bajulação, a maldade, a soberba, a traição e o desamor aos necessitados que reinavam nos seus dias. Davi costumava escrever salmos de louvores. Este, entretanto, foi escrito para denunciar todo tipo de maldade existentes nos seus dias, na sua geração. Uma geração contumaz, perversa, maligna, uma geração apóstata, uma geração que não tinha compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E ele escreve esse salmo para denunciar e pedir ao Senhor que faça justiça, pois havia injustiça, maldade, perseguição, traição, assassinato e todo tipo de maldade contra as pessoas inocentes, contra as pessoas fracas, e ele ora pedindo justiça ao Senhor. Eu gostaria que nós entrássemos imediatamente no estudo, no texto, para que nós entendêssemos por que ele escreveu, qual a razão por que ele escreveu essas palavras. Portanto, uma geração perdida. Sim, a geração dos dias de Davi era uma geração perdida e por isso ele dizia que era uma geração infiel. Vejamos novamente o primeiro versículo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então, os homens eram maus. Os homens da época de Davi. As mulheres eram frívolas. Os jovens eram libertinos. Os palacianos, aqueles que ficavam no palácio, que cercavam o rei, eram bajuladores. Os seus filhos, rebeldes. Os súditos, traidores e violentos. Então Davi pede socorro a Deus. Ele já não aguentava mais aquela situação de tristeza, aquela situação terrível, de gente traidora que queria, inclusive, vê-lo no chão, que queria derrubá-lo. Davi diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Esta, então, foi a oração, foi o pedido de Davi para o Senhor. E acredite, até os crentes eram infiéis. Ele diz assim no finalzinho do primeiro versículo: desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Era gente que dizia que ia, mas não ia.
Dizia uma coisa agora, daqui a pouco já não era mais. Era gente que era sim agora, daqui a pouco já era não. Crente com duas palavras e assim por diante. Por isso que Davi disse que essa gente apostatou, desapareceu, os fiéis desapareceram. A palavra de Deus diz que seja, porém, a vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. E Davi, inclusive, denuncia os crentes dos seus dias. Os levitas, que eram responsáveis pelo culto, muitos crentes estavam apostatando, virando as costas, não iam mais para o templo, não levavam mais os seus sacrifícios, o culto a Deus. Os crentes se mundanizaram, os crentes foram atraídos pelo mundo e levados pela enxurrada do pecado, do mundo, da maldade. E Davi estava escandalizado com o que estava acontecendo, com a impiedade, com o mal na sociedade, e pior ainda, no meio do povo de Deus. As coisas iam de mal a pior. E é por isso que Davi clama ao Senhor: socorro, Senhor. Socorro, eu já não sei mais o que fazer. Já não sei mais o que fazer nessa sociedade pervertida, caída, e inclusive os crentes estão indo atrás desse povo perdido, desse povo mau, desse povo terrivelmente afastado dos caminhos do Senhor. O caráter deles, o caráter daquele povo, era falso, bajulador, fingido. No versículo 2 diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Denunciava Davi, dizendo que aqueles homens, que aquelas pessoas eram fingidas, bajuladoras, estavam ali na corte, mas não tinham nenhuma intenção, nenhuma boa vontade, não estavam ali por amor, por patriotismo, não estavam ali para ajudar, estavam ali para tirar proveito, estavam ali porque queriam tirar uma casquinha, como nós falamos, mas de coração não era verdade, não estavam ali de coração, inclusive os crentes dos seus dias, que também estavam praticando, fazendo as mesmas coisas dos ímpios, dos maus, o que era um escândalo. Parece que Davi estava apontando para os nossos dias. O que tem de escândalo neste Brasilzão, de crente que tem apostatado, virado as costas, entrado pelo caminho da perdição, que tem ido para o mundo, se afundado no lamaçal do pecado, se afastando dos caminhos do Senhor, sinceramente não está no gibi como nós falamos. É algo triste, algo muito terrível. Aquela geração era superficial. Uma geração que só pensava em diversão, em festa, só pensava nas coisas materiais, nas coisas desta vida. Uma geração completamente fútil. Não é diferente nos nossos dias. A nossa geração foi laçada. A nossa geração foi enclausurada, foi fechada, caiu na arapuca de Satanás. E eu vejo uma geração, inclusive de crentes, que não consegue mais evangelizar, não consegue mais viver o verdadeiro cristianismo. E nós, irmãos, precisamos acordar, precisamos despertar para a glória de Deus, para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor, servir com alegria. Diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Quem de nós tem servido com alegria, tem se colocado diante do Senhor? Senhor, estou aqui para o que deve estou aqui para ajudar, para estender a minha mão, para fazer o que for necessário na tua obra. Portanto, nós precisamos acordar, nós precisamos
rejeitar este mal, este pecado que infelizmente entrou na igreja e, para não dizer, nos nossos corações. Que Deus nos liberte da futilidade, da indiferença, da preguiça espiritual, da negligência, da apatia, da falta de oração, da falta de leitura bíblica, da preguiça nas coisas, nas questões espirituais. Que Deus nos ajude para que nós nos dediquemos e nos consagremos cada vez mais para a glória do nome do Senhor. A geração de Noé era bem parecida com aquela dos dias de Davi. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Isso está lá em Lucas 17, 27. Era uma geração que não buscava o Senhor, fazia tudo, menos a vida santa na presença do Senhor. Comprava, vendia, casava, dava-se em casamento, fazia tudo normal, que não há nada de errado nisso. Porém, eles se esqueciam do principal. Eles deixaram o principal de lado, abandonaram os caminhos do Senhor, porque eles tinham tudo. Porque eles estavam abastados. Porque eles estavam enriquecidos. Porque eles não precisavam de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Porque o Deus deles era o dinheiro, eram as coisas, as diversões. Não é exatamente o que acontece na nossa geração, nos nossos dias. E o que dizermos da geração de Ló? Uma geração promíscua e maligna. Diz a Bíblia que tanto os moços como os velhos daquela cidade eram promíscuos. Quando os dois anjos chegaram em Sodoma para tirar Ló e sua família de lá, os homens, tanto os jovens como os velhos, cercaram a casa de Ló, porque eles queriam estuprar os anjos. Imaginem, anjo nem forma tem. Porém, aqueles dois anjos tomaram a forma humana, portanto pareciam homens, mas não eram homens coisa nenhuma. Apenas tomaram a forma, e os homens de Sodoma pensavam que eram homens, e eles queriam possuir aqueles homens, aqueles anjos, porque eles eram promíscuos. Por isso que Deus destruiu aquela geração de Ló, a geração promíscua, maligna. Segundo lugar, a geração de Davi era uma geração perversa. Não bastasse outras coisas morais, era uma geração perversa. Veja então na sua Bíblia, versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Veja só. Os perversos, dizia Davi, andam por toda parte. Quando nós falamos ou ouvimos a palavra perverso, o que é que vem à nossa memória? O que é que vem à nossa cabeça? Estuprador, ladrão, assassino, todo tipo de bandido à solta, por toda parte, fazendo mal, maldade. Irmãos, nós vivemos também numa geração bem parecida com a geração de Davi. O texto está dizendo que era uma geração perversa. Diz que todos os lugares andam os perversos, dizia Davi. E ainda dizia a vileza, os filhos dos homens, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, a vileza, a maldade é exaltada. Como eu falei, a nossa geração exalta a maldade. Muitos dos nossos políticos exaltam a maldade e defendem leis malignas e fazem leis malignas, como, por exemplo, a legalização da pedofilia. Acredite, leis circulando para tentarem aprovar a legalização da pedofilia. Todo mundo sabe o que é pedofilia, sexo com crianças. Uma coisa abominável, horrível. E ainda tem gente que diz que crente não se envolve com política. Claro, eles querem mesmo que a gente não se envolva com política para eles tomarem conta desta nação e sodomizar esta nação.
fazerem leis malignas, malditas, e nós que não podemos nos envolver em política, estamos com a boquinha fechada e eles tomam conta. E Deus depois vai cobrar de nós. Eu não estou dizendo para quem não tem vocação se envolver, eu estou dizendo que nós devemos, pelo menos, orar para que Deus puna os culpados, tire os malditos, os assassinos, os estupradores. Vocês devem estar lembrados que uma deputada, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas uma deputada que defende estupradores, que defende bandidos. Como isso é possível? Como esse é absurdo? Fazendo leis, ela defende. Ela é uma espécie de advogada dos estupradores, dos bandidos, dos assassinos. Quando, recentemente, no Rio de Janeiro, foram mortos bandidos de alta periculosidade pela polícia, e inclusive conseguiram matar um policial, o mundo caiu sobre a cabeça da polícia. Não era para ter matado os bandidos, não. Era para ter deixado os bichinhos sobreviverem e todos os policiais morrerem. Eu estou falando de bandidos de alta periculosidade, assaltantes e pessoas envolvidas com drogas, com assassinato e por aí vai. Amados irmãos, não foi à toa que Davi escreveu esse salmo. A geração de Davi e outras gerações do Antigo Testamento foram talvez as mais perversas da história. Nessas gerações, as pessoas praticavam todo tipo de pecado inimaginável. Nessas gerações, as criancinhas eram sacrificadas a deuses pagãos. Hoje, no Brasil, não é sacrificada, provavelmente também existem criancinhas sendo sacrificadas, se houve, né? Criancinhas sendo sacrificadas, bem escondida, mas há ainda, infelizmente. Mas o estupro está por toda parte, de criancinhas, de bebês, coisas malignas, e políticos defendendo isso, uma coisa abominável, uma coisa horrível. Acredite, isso acontecia na época, na geração de Davi. Nessas gerações lá do Antigo Testamento, tanto a de Davi e de outros, as pessoas se digladiavam e se matavam. Nessas gerações, as pessoas traíam umas às outras. Vocês sabem por que Israel foi para o exílio? Porque Israel entrou pelo caminho ímpio, iníquo das outras nações. E Israel começou a praticar estas abominações diante do Senhor. Todo tipo de permissividade, de assassinato, de traição, de homicídio, todo tipo de idolatria, feitiçaria, bruxaria, todo tipo de sacrifício de crianças, essas coisas malignas invadiram a nação de Deus, o povo de Deus, e Deus levou esta nação para o exílio, eliminando a nação de Israel. Segundo Reis 17:16 diz assim: eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Idolatria é abominável diante do Senhor. Também fizeram um poste ídolo. Adoraram as estrelas e serviram o Deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. E se você ler a sequência do texto, vai perceber que o Senhor, que até Judá entrou pelos mesmos caminhos de apostasia e de idolatria de Israel. Mas, terceiro e último lugar, e que não poderia faltar, é que Deus julga a geração de Davi.
a geração infiel e violenta de Davi. E qualquer outra geração que andar pelos mesmos caminhos, o Senhor julga. Ou a gente vai pensar que, por exemplo, a pandemia que está acontecendo no mundo inteiro não é juízo de Deus sobre o mundo, sobre as nações, sobre os povos malignos, violentos, assassinos, apóstata. É claro que é o juízo de Deus. Vejamos então como Davi diz que Deus julga a sua nação. Ele pede, na verdade, ele ora, pede ao Senhor que faça justiça. Ele diz lá no versículo 3, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Diziam as pessoas as quais Davi estava denunciando. Então ele pede ao Senhor que o Senhor julgue os bajuladores, que o Senhor corte os lábios bajuladores. É claro que é uma linguagem figurada para dizer que Deus julgue, que Deus faça justiça. E os bajuladores, os assassinos, os violentos, os malignos, os traidores serão punidos, julgados, condenados pelo Deus Santo, vivo e verdadeiro. E ainda mais ele diz para o Senhor cortar a língua dos que falam soberbamente, altivamente, traiçoeiramente. Saibam que Deus defende os necessitados, dizia Davi. Deus é justo juiz e ele defende os necessitados. Vocês violentos, vocês homens malignos, vocês mulheres permissivas, vocês jovens levianos, assassinos que têm entrado pelo caminho da maldade, o Senhor é o justo juiz. Versículo 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então o Senhor interfere, o Senhor julga. No Salmo 146, 9 diz assim, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O que está sendo dito nesse salmo é verdade absoluta, é palavra de Deus. No versículo 6 diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, o que Davi disse até agora, defende ele, é palavra de Deus. É a verdade. É como uma prata purificada, refinada, depurada 7 vezes. Então, que Deus nos livre desta geração, dizia Davi. Que Deus nos livre dessa geração podre, dessa geração maldita, maligna, que Deus nos liberte, que Deus tenha misericórdia e perdoe o pecado do nosso povo, e tenha misericórdia de nós, e nos socorra e nos livre das consequências da maldade e do pecado destes inconsequentes, destes homens malignos que não têm compromisso com a ética, com a justiça, com a verdade, com a hombridade, com a honestidade. Que Deus nos livre das consequências destes pecados, dos pecados desta geração. Versículo 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Portanto, Davi, ele confia inteiramente na graça de Deus e pede que o Senhor o livre desta geração e pede que o Senhor livre desta gente perdida, desta gente maldita, que não só se desviou, mas quer destruir o mundo com os seus pecados. Então ele termina com essas palavras. No versículo 8 ele diz assim,
todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. É assim que ele conclui esse salmo. Os perversos estão por toda parte, eles estão fazendo a maldade por toda parte. Então, para nós concluirmos esse estudo deste salmo, do Salmo 12, que nos traz advertências, a geração de Davi era uma geração perdida. A geração de Davi era uma geração apóstata, pecaminosa, maligna, uma geração traiçoeira, uma geração libertina. Até os crentes estavam entrando pelo caminho daquela geração. E Davi ficou escandalizado, ficou alarmado, pedindo socorro, pedindo que o Senhor interviesse. E a nossa geração? O que dizermos, irmãos, da nossa geração? Igualzinha ou pior. Porque a nossa geração tem muito mais luz do que daquela época. Tem muito mais conhecimento do que aquela daquela época. A nossa geração teve muito mais oportunidade de conhecer a palavra de Deus do que aquela ou aquelas daquelas épocas de Davi do Antigo Testamento. Portanto, a geração de hoje, a nossa geração é uma geração pior, bem pior. Uma geração mais perdida, uma geração mais culpada, uma geração mais perversa, uma geração mais maligna. De maneira que Deus nos livre desta geração. Que Deus nos livre do paganismo, da idolatria, do materialismo, do hedonismo, da pós-modernidade. Que Deus nos livre e que santifique, inclusive, a igreja. Que a igreja seja guardada, preservada. Que, infelizmente, tem copiado as atitudes de Israel, que caiu pelo caminho da perdição e que Deus deportou. Que Deus santifique a sua igreja, que Deus santifique o seu povo, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê a graça para nós obedecermos a palavra do Senhor, para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos, para nós pedirmos ao Senhor uma vida santa, consagrada e cheia do Espírito Santo. Que o Senhor confirme a sua palavra em cada coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos liberte, nos ajude a buscarmos a santidade, a pureza, a obediência, a integridade, a honestidade. E que nós nos coloquemos à disposição da obra do Senhor, trabalhando, contribuindo, lutando, orando uns pelos outros, defendendo a causa de Deus. Irmãos amados, nós estamos caminhando para o céu. E muitas vezes nós perdemos nosso tempo com o egoísmo, com a apatia, com a indiferença, com, quem sabe, até as intrigas. Que Deus nos livre e nos liberte e nos dê a sua graça, amados irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, Pai, humilhados e arrependidos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai eterno, abençoa os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos dê a graça para que nós possamos, Senhor Deus, arrependidos, nos voltar para o Senhor. E nos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Opera, Pai, na mente, opera no coração, opera na vida, opera, Senhor Deus, no coração e no meio do teu povo. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. E tenha misericórdia do nosso país. Abençoa os bons políticos e derruba os maus políticos, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos dias melhores. Dá-nos uma noite feliz na tua presença. Oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.